As origens das Karajuki-san. No crepúsculo do século XIX, mais precisamente no ano de 1877, a cosmopolita Singapura colonial testemunhou o início de uma sombria faceta do comércio humano que se estenderia por décadas. Neste período, surgiram os primeiros bordéis que serviriam como o núcleo para a transformação significativa no tráfico de profissionais do sexo, particularmente das mulheres conhecidas como Karajuki-san. Estas mulheres, muitas das quais arrancadas de suas vidas em aldeias rurais na região de Nagasaki, foram iludidas por promessas de oportunidades de trabalho no exterior, apenas para descobrir que haviam sido vendidas para a prostituição. Os intermediários que orquestravam essas vendas eram frequentemente caracterizados pela sociedade como corretores de carne, uma nomenclatura que refletia a brutalidade e desumanização de suas práticas. Esses homens exploravam as vulnerabilidades econômicas e sociais dessas mulheres, prometendo-lhes alívio da pobreza que assolava suas famílias. No entanto, as realidades que as aguardavam eram radicalmente diferentes das promessas feitas. Chegando em terras estrangeiras, as Karajuki-san se encontravam em um ambiente hostil, onde eram obrigadas a trabalhar sob condições extremamente severas. A partir de 2 pequenos estabelecimentos que inicialmente abrigavam apenas 14 mulheres, a operação cresceu exponencialmente. Estes bordéis rapidamente se transformaram em um próspero distrito da luz vermelha, marcando o início de uma expansão que veria as Karajuki-san se tornarem uma mercadoria exportável para outros países asiáticos. Esta expansão coincidiu com uma era em que o Império Japonês começava a manifestar suas ambições imperiais, vendo no tráfico de suas próprias cidadãs uma oportunidade para estender sua influência política e econômica. A expansão das Karajuki-san. À medida que o século XIX dava lugar ao XX, as Karajuki-san não apenas aumentaram em número, mas também em influência cultural, além das fronteiras do Japão. Inicialmente concentradas em Singapura, essas mulheres começaram a marcar presença em numerosos portos asiáticos, tornando-se figuras centrais em uma rede que espalhava influências culturais e econômicas japonesas por toda a Ásia. Essa expansão foi significativamente impulsionada pelo crescimento do Império Japonês, que via nas Karajuki-san um meio não oficial, mas eficaz, de soft power. Em cidades como Kuala Lumpur, Penang, e até mesmo em locais mais distantes como Manila e Hong Kong, as Karajuki-san estabeleceram comunidades que se tornaram locos de intercâmbio cultural e econômico. Elas não apenas vendiam serviços sexuais, mas também produtos japoneses, desde kimonos até cerâmicas e alimentos, criando um apetite nos mercados locais por tudo que era japonês. Por volta do ano de 1910, estima-se que o número de Karajuki-san no exterior tinha atingido a marca de 20 mil. Esta significativa diáspora não estava limitada a servir meramente como trabalhadoras do sexo. Muitas destas mulheres assumiram papéis de empreendedoras, operando estabelecimentos que serviam como pontos de encontro para a diáspora japonesa e para locais interessados na cultura japonesa. Entretanto, a presença dessas mulheres também começou a refletir as complexidades e as contradições das políticas imperiais japonesas. Enquanto o Japão se apresentava como uma nação moderna e avançada, a existência das Karajuki-san no exterior muitas vezes contradizia essa imagem, revelando um lado mais sombrio e exploratório das ambições internacionais do país. A situação das Karajuki-san tornou-se um exemplo paradoxal de como o Japão estava disposto a exportar um elemento de sua sociedade que, embora proveitoso economicamente e útil para a expansão da influência cultural, não era algo que pudesse ser abertamente celebrado. O declínio e o esquecimento. À medida que o mundo avançava pelas primeiras décadas do século XX, o Japão enfrentava mudanças significativas tanto em seu cenário doméstico quanto internacional. O crescimento da economia e a modernização acelerada impulsionaram o país a repensar suas imagens e estratégias globais. Neste contexto, a figura das Karajuki-san, que outrora fora tolerada e até mesmo instrumentalizada pelo Estado para a expansão imperial,
começou a ser vista como um anacronismo embaraçoso, incompatível com a nova identidade que o Japão desejava projetar para o mundo. O governo japonês, agora ansioso por se apresentar como uma potência moderna e civilizada, iniciou uma série de políticas destinadas a eliminar, ou pelo menos, minimizar a visibilidade das práticas associadas ao trabalho sexual no exterior. O retorno forçado das Karayuki-san ao Japão foi marcado por uma série de dificuldades. Muitas dessas mulheres, que haviam passado grande parte de suas vidas trabalhando em terras estrangeiras, retornaram apenas para descobrir que eram estranhas em seu próprio país. Desconectadas de suas raízes e marcadas pelo estigma de seu passado, enfrentaram ostracismo e discriminação, não apenas de estranhos, mas muitas vezes de suas próprias famílias. Além das dificuldades pessoais e sociais, o retorno das Karayuki-san revelou as profundas cicatrizes psicológicas deixadas por anos de exploração. Sem suporte adequado e frequentemente sem recursos, muitas dessas mulheres lutavam para se reintegrar em uma sociedade que preferia esquecer o capítulo sombrio representado por suas experiências. A despeito de seus contributos, involuntários ou não, para a presença japonesa no exterior, a narrativa oficial minimizava ou simplesmente ignorava sua existência e papel. Com o tempo, a memória das Karayuki-san foi se desvanecendo dos registros históricos e da consciência pública japonesa. A omissão dessas mulheres dos livros de história e o silêncio em torno de suas histórias refletiam um esforço consciente para purificar a narrativa nacional, alinhando-a com a imagem de uma nação avançada e respeitável. No entanto, em cantos esquecidos e através do trabalho de pesquisadores e historiadores, as histórias das Karayuki-san começaram a ressurgir, desafiando a amnésia coletiva e destacando a complexidade das interações humanas na era da expansão imperial japonesa. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada profunda no passado esquecido. O que você achou deste olhar sobre as Karayuki-san? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal, essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Existem muitos conceitos errados quando falamos de geishas, principalmente quando são comparadas a profissionais de relacionamentos, e isso manchou a rica história delas. Olá, viajantes da história! Hoje viajaremos para o Japão e mostraremos uma lista de equívocos sobre a história das geishas. As noções de que todas as geishas eram profissionais de relações foram popularizadas pelo Ocidente, quando soldados americanos, estacionados no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, se envolveram em atos de relacionamento com mulheres japonesas, que se vestiam e se pintavam seus rostos como geishas. Especialistas como a antropóloga Lisa Dalby realizaram uma extensa pesquisa com geishas, argumentando que essas mulheres, que adotaram o nome de meninas geishas, não eram as geishas, mas sim imitavam a aparência delas. Ao contrário das geishas tradicionais, essas mulheres não suportaram o treinamento rigoroso necessário para ganhar o título. Elas também eram muito menos seletivas com os seus clientes, já que muitas geishas se recusaram a entreter os americanos. Dito isto, o tópico continua bastante contestado na história das geishas. Enquanto muitos argumentam que a tradição das geishas tem suas origens puramente na arte do entretenimento, alguns sustentam que as relações sempre fizeram parte da profissão. Outro fator que pode ter contribuído para o equívoco de que todas as geishas eram profissionais de relações era a prática de mizuage, que é a transição da aprendiz de geisha e por isso recebe o nome de maiko. Para se tornar uma geisha, ela poderia vender sua virgindade ao patrono que pagasse mais, como parte do seu ritual de maioridade. Embora tenha sido um ato único, vinculou a profissão ao serviço de pagamento por relações. Embora essa prática antiquada
tenha sido proibida em 1959, sem dúvida ela ainda ocorria e pode continuar a ocorrer. Elas eram artistas altamente qualificadas. Muitos acreditam que as geishas e as maiko eram cobiçadas principalmente por sua aparência, mas seu papel principal era o de animadoras. Na verdade, a palavra geisha pode ser traduzida como pessoa artista. As geishas eram treinadas para cantar, dançar, tocar shamisen e outras artes performáticas. Com o tempo, as geishas ganharam reputação de especialistas em uma ou mais das artes que praticavam, e os clientes procuravam as geishas com base em sua experiência. Nem todas as geishas eram mulheres. As primeiras geishas eram homens chamados de taikomochi. Esses homens desempenharam muitas funções ao longo dos séculos, desde entreter daimyons e em um papel semelhante ao do bobo da corte, até cantar, dançar e contar piadas e histórias. Por volta do século XVII, muitos saíram da corte e foram contratados por cortesãs, em que divertiam os convidados. No auge da sua popularidade, em meados de 1700, havia mais de 500 geishas homens no Japão. Seu número diminuiu à medida que mais mulheres buscavam a profissão. Os taikomochi modernos são mais como festeiros, contando piadas e histórias interessantes e incentivando o consumo de mais saquê. No final do século XVII, em uma solução popular para pais que precisavam de dinheiro, enviar suas filhas para as aulas de canto e dança, na esperança de eventualmente serem contratadas, essas jovens dançarinas eram chamadas de odoriko, dançarina, e acredita-se que as geishas evoluíram diretamente delas. A palavra geisha apareceu pela primeira vez quando essas mulheres atingiram a idade de 20 anos e, portanto, não podiam mais se referir a si mesmas como meninas. Entre os vários nomes que eles propuseram estavam geisha. Odoriko eram dançarinas altamente qualificadas e parte do seu apelo aos patronos era a castidade. Com o tempo, muitas odoriko caíram na libertinagem. A primeira pessoa registrada como geisha foi uma dessas concubinas. Isso contribuiu para a crença generalizada de que todas as geishas eram profissionais de relações. No entanto, a classe de mulheres historicamente conhecidas como geishas, que seguiram o exemplo de seus predecessores homens, trabalhavam exclusivamente como artistas. No século XVIII, a palavra geisha descrevia várias mulheres artistas. As geishas shiro eram estritamente animadoras. Kido, geisha, ficavam na entrada dos carnavais, tocando shamisen para atrair clientes. Enquanto isso, as geishas joro não eram geishas, mas concubinas, mais próximas da noção ocidental tradicional de uma geisha. Para se tornarem geishas, as jovens tinham que passar por treinamento longo e extenso, que podia começar já aos 3 anos de idade e durar até os 20 anos. Uma geisha em treinamento era chamada de maiko e era orientada aos hábitos da geisha por sua oni-san, ou irmã mais velha. Além de aperfeiçoar uma variedade de artes cênicas, as maiko tinham que aprender caligrafia, ikebana, e como envolver os clientes em uma conversa cativante. Elas também aprenderam a aplicar maquiagens complicadas que, depois de anos de prática, ainda levavam horas para serem feitas, e como pentear os cabelos. Como mencionado antes, tornar-se uma geisha exigia longos e implacáveis anos de treinamento, portanto, não era incomum que as geishas permanecessem ativas à medida que envelheciam. Afinal, uma geisha com mais anos em seu currículo teria mais experiência e provavelmente seria mais talentosa. Essas geishas mais velhas orientavam jovens iniciantes que esperavam para se tornar maiko. Algumas dessas geishas se tornaram até proprietárias de uma casa de geishas. Obviamente, as mulheres da comunidade de geishas que foram forçadas à prostituição não foram libertadas, mas muitas geishas eram livres para escolher como recebiam os clientes e tinham muitas liberdades que outras mulheres, durante o período Edo e até mesmo na Segunda Guerra Mundial, não tinham.
Ao contrário da maioria das mulheres durante o período Edo, que recebiam uma educação limitada que girava em torno de aprender como fazer as tarefas domésticas, as geishas estudavam uma variedade de assuntos, incluindo literatura, poesia e política. A maioria das mulheres da época era vista como um pouco mais do que esposas e mães. Muitos acreditam que as geishas eram submissas, mas, na verdade, era diferente. Esperava-se que as geishas fossem artistas animadas e pudessem conversar com os homens sobre uma ampla gama de tópicos, um privilégio que muitas das esposas de seus clientes não desfrutavam. Como seu trabalho exigia que fossem conversadoras, espirituosas, as geishas eram capazes de falar com homens como iguais. Durante uma época em que as mulheres tinham pouco poder ou posição social, as geishas estavam em uma comunidade dirigida principalmente por mulheres. As mulheres administravam casas de geishas e ficavam com a maior parte dos seus ganhos. Depois de pagarem suas dívidas, as geishas podiam decidir o que fazer sozinhas, ficando com a maior parte dos salários, com exceção da taxa que pagavam à casa pelo patrocínio. Os homens não podiam tomar nenhuma decisão em nome da geisha. Em um mundo onde a noite ocultava mais do que apenas as estrelas, uma prática ancestral submergia as aldeias em segredos e sussurros. Os homens desafiavam a escuridão, guiados apenas pela paixão e um pano sobre o rosto, à medida que cruzavam fronteiras invisíveis em busca de um amor proibido. Olá, viajantes da história! Estão preparados para mergulhar nas sombras onde o amor e o tabu se encontram em um delicado equilíbrio e conhecer uma antiga tradição, a Yobai? Antes de embarcar nesta aventura fascinante, não se esqueça de deixar o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. As raízes do Yobai no Japão. Embarquemos em uma viagem de volta ao antigo Japão, um lugar onde a arquitetura frágil de madeira e papel de arroz não era apenas bela, mas também cenário de uma tradição peculiar, o Yobai, também conhecido como visitas noturnas. Era mais comum em vilas e as comunidades rurais até o século XX. Era uma prática que tinha tanto a ver com o acasalamento quanto com a estrutura social do lugar. Homens jovens e solteiros, por vezes cobrindo seus rostos com panos ou máscaras, visitavam secretamente as casas de mulheres solteiras durante a noite para relações amorosas. E não era uma simples libertinagem. Essa prática muitas vezes tinha aprovação tácita ou explícita das famílias. É isso mesmo, os pais frequentemente conheciam e consentiam com essas visitas, vendo-as como um meio de encontrar um parceiro adequado para suas filhas. Mas espere, não era qualquer um que poderia simplesmente adentrar o quarto de uma dama na calada da noite. Existe um código, uma etiqueta a ser seguida. O homem que praticava Yobai tinha que primeiro anunciar a sua presença. Isso era feito por meio de um toque discreto em uma parte da casa ou um sussurro suave através da fina parede de papel. A mulher, por sua vez, tinha a opção de permitir ou negar essa visita, frequentemente sinalizando com um movimento ou som. Se ela consentisse, o quarto se tornava um palco secreto para a paixão e o romance. Mas se o homem fosse descoberto, especialmente por outro membro da família, prepare-se para um comitê de boas-vindas nada agradável e talvez até um punho furioso. A sociedade fechando os olhos. Em uma sociedade onde a honra e o respeito e o pudor eram aspectos cruciais da vida cotidiana, é surpreendente que uma prática como o Yobai fosse tolerada, não é? Bem, há uma explicação para isso. O Yobai, de alguma forma, funcionava como um mecanismo de coesão social. Acreditava-se que isso aliviava as tensões sociais e, em alguns casos, contribuía para a ordem da comunidade. O fato de a prática ser realizada na escuridão da noite e envolver certo nível de consentimento das partes permitia uma liberdade emocional e física que, acredite ou não, ajudava a manter a estabilidade emocional da aldeia. A complexidade da cultura humana. Já imaginou ter que dar um presente de cortesia depois de uma noite de paixão? No contexto do Yobai, era comum que os homens deixassem pequenos presentes como um sinal de gratidão ou afeição. Não pense que qualquer coisa servia. O presente tinha que ser bem pensado. Podia ser um item do uso cotidiano, uma lembrança ou até mesmo comida. O presente errado poderia arruinar a reputação de um homem, transformando-o na piada da aldeia.
E não esqueçamos que o presente também servia como uma espécie de contrato informal, uma maneira de estabelecer a relação entre as duas partes envolvidas. Portanto, escolher o presente certo era uma arte em si, e falhar nesse quesito poderia ser, bem, digamos, vergonhoso. O declínio da tradição. À medida que o Japão adentrava na modernidade do século XX, muitas tradições, incluindo o Yōbai, começaram a perder terreno. As leis tornaram-se mais rigorosas e o Yōbai foi criminalizado como uma forma de invasão domiciliar. Adicione a isso a chegada da luz elétrica nas áreas rurais, tornando mais difícil para os homens operarem em segredo. A eletricidade revelou que a noite escondia e, com isso, o manto do mistério e a aventura que envolvia o Yōbai se dissipou. Imagine tentar ser um amante secreto quando um poste de luz ilumina sua entrada furtiva na casa da amada. Esse não era apenas um simples poste de luz, era um símbolo de que uma era que se desvanecia e de normas sociais que estavam em rápida mudança. Ainda que tenha desaparecido como uma prática cotidiana, o Yōbai não foi totalmente esquecido. Pelo contrário, ele se transformou em um elemento icônico da cultura popular japonesa. Canções e dramas televisivos, por vezes, retratavam essas visitas noturnas, permitindo que a tradição viva de uma forma diferente. Além disso, o legado do Yōbai também foi exportado. Práticas similares ou derivadas podem ser encontradas em lugares como Taiwan e Coreia, incorporadas a contos populares e ritos locais. Não é incrível como uma prática tão específica pode deixar sua marca em várias culturas? A versão moderna. Mas o Yōbai não está totalmente morto e enterrado. Não, senhor! Em um mundo onde os casais buscam constantemente formas de apimentar as suas relações, essa prática antiga encontrou uma espécie de renascimento. No Japão moderno, há pessoas que recriam o Yōbai como uma forma de roleplaying para trazer um pouco de emoção e mistério para seus relacionamentos. Claro, hoje é feito com total consentimento e com uma atividade lúdica entre adultos. Os tempos mudam, mas a busca humana por paixão e aventura permanecem constante, não é verdade? Você pensou que só falamos sobre a perspectiva masculina? Que nada! As mulheres também desempenhavam um papel crucial nesta prática. Afinal, elas tinham o poder de aceitar ou recusar a visita. No contexto histórico, em que a escolha do parceiro era muitas vezes algo fora do controle das mulheres, o Yōbai oferecia uma certa liberdade de escolha, ainda que limitada. Além disso, a prática dava às mulheres um pouco de controle sobre suas próprias vidas amorosas. Não era apenas uma oportunidade para os homens. As mulheres também viam isso como um meio de avaliar a compatibilidade com o possível futuro marido. Portanto, elas também tinham algo a ganhar ou a perder em cada visita noturna. Agora vamos falar de algo que você talvez não esperasse: o papel da religião no Yōbai. Embora o Japão seja conhecido por sua rica tapeçaria religiosa, que inclui o shintoísmo e o budismo, surpreendentemente as implicações religiosas do Yōbai eram mínimas. Isso mostra o quanto a prática estava entrelaçada com a vida cotidiana, a tal ponto que a religião pouco influenciava nesse aspecto da vida das pessoas. Contudo, algumas cerimônias e festivais comemorativos, como o Tanabata, por exemplo, celebravam o amor e podiam servir como um pano de fundo cultural para a prática. Nestes festivais, a visita noturna não era vista como um tabu, mas como uma expressão de uma necessidade humana universal, o amor. Hoje em dia, o Yōbai pode parecer um costume desatualizado, relegado aos anais da história e à cultura popular. No entanto, ele nos faz refletir sobre questões profundamente relevantes em nosso próprio tempo. Temas como consentimento, autonomia, tradição versus modernidade e a tensão entre o desejo individual e responsabilidade social continuam sendo discutidos em todo o mundo. Mesmo que o Yōbai como prática tenha desaparecido, suas questões subjacentes ressoam em nossa consciência coletiva, desafiando-nos a questionar e a entender melhor as complexas interações entre cultura, amor e também a sociedade. Numa terra distante, cercada por lendas e tradições, mulheres de beleza estonteante e intelecto aguçado teciam uma complexa rede de poder e influência. Envolvidas em uma aura de mistério e encanto, elas caminhavam pelas sombras do poder, mexendo os fios do tempo de forma quase invisível. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos para o antigo Japão,
e conheceremos as cortesãs do período Edo. O palco de Yoshiwara. Nos cantos agitados de Edo, a antiga Tóquio, erguia-se o distrito de Yoshiwara, conhecida como o Mundo Flutuante. Esse era o epicentro onde essas mulheres misteriosas exerciam seu fascínio e poder. O distrito, cercado por muralhas e rigorosamente regulamentado, era mais do que um reduto de prazeres efêmeros. Era um lugar onde a arte e a cultura e as relações íntimas convergiam. Música, dança e poesia floresciam, criando um ambiente intoxicante que atraía samurais, mercadores ricos e até daimons, os senhores feudais. Oyama e o nascimento de uma lenda. Oyama, mais tarde conhecida como uma das mulheres mais influentes do período Edo, foi vendida ao mundo das cortesãs ainda criança. Nascida em uma família pobre, a vida a empurrou para o labirinto de Yoshiwara. Mas, diferentemente de muitas, ela não ficou presa na sarjeta. Oyama rapidamente subiu de posição e tornou-se uma oiran, uma cortesã de alta classe. As oirãs eram a elite, as estrelas inquestionáveis do mundo flutuante. Elas se destacavam não apenas pela beleza física, mas também pelo intelecto e capacidade de entretenimento. A arte da sedução. O que diferenciava essas mulheres não era apenas sua beleza, mas também seu intelecto e talento em artes como caligrafia, música e poesia. Elas eram mestras em tecer a sedução não apenas pelo corpo, mas pela alma. Para se tornar uma oiran, uma mulher precisava ser educada e altamente treinada em várias formas de arte e etiqueta. Elas aprendiam a tocar instrumentos tradicionais japoneses como o shamisen e eram versadas em jogos intelectuais e conversação inteligente. Era uma combinação de atributos que fazia delas objetos de desejo, mas também mulheres de influência. O jogo do poder. A influência destas cortesãs não se limitava ao prazer dos sentidos. Elas eram ouvidas por daimyos e até mesmo pelo shogun, oferecendo conselhos e informações preciosas que moldaram o curso dos eventos. O Yoshiwara, como era uma pequena cidade dentro de uma cidade, com seu próprio governo e regras, algo como um estado dentro de um estado, e as oiran, em muitos casos, agiam como embaixadoras não oficiais entre as classes sociais, mediando negociações e até resolvendo disputas. Elas eram um poder silencioso, exercido nos bastidores, mas que moldava a política do período Edo de formas subtis e duradouras. Sahomi, a estrategista. Sahomi era uma cortesã que usava seu charme e inteligência para se infiltrar nos círculos mais altos do poder, fornecendo informações vitais que poderiam decidir o resultado de conflitos militares. A inteligência dela a tornou indispensável para vários daimyos, que viam em Sahomi não apenas uma mulher de beleza e talento, mas também uma mente estratégica. Ela era uma das poucas mulheres da época a ser consultada em questões de tática e estratégia, ajudando a decidir movimentos de tropas e até ações diplomáticas. Os subterrâneos de Yoshiwara. Por trás das cortinas de seda e de aroma de incenso existiam histórias de traição, intriga e até assassinato. A rivalidade entre cortesãs podia ser tão afiada quanto a lâmina de um samurai. Os corredores de Yoshiwara eram preenchidos não apenas com o som de shamsens e risos, mas também com sussurros e segredos. A competição era feroz. Ascender à posição de oiran não era apenas uma questão de talento e beleza, mas também de astúcia e manipulação. Muitas cortesãs caíram em desgraça por causa de rumores ou por serem superadas por rivais jovens e mais habilidosas. A triste balada de Yumeko. Yumeko era uma jovem cortesã que encantava todos com sua voz celestial. Seu talento em cantar baladas tristes fez dela uma das cortesãs mais desejadas. Mas Yumeko tinha um segredo trágico. Ela estava secretamente apaixonada por um plebeu,
uma relação condenada por sua posição e deveres. Embora parecesse que ela vivia uma vida de luxo e prazer, seu coração estava em desordem. Tal como a trágica heroína de um conto clássico japonês, Yumeko escolheu um amor impossível, representando o lado sombrio da vida em Yoshiwara. O Código Oculto. As cortesãs, em seus papéis variados, não eram apenas símbolos de beleza e sedução, mas também guardiãs de conhecimento oculto. A arte da conversa, os gestos sutis e até as estampas dos kimonos eram codificados. Eles transmitiam mensagens sutis sobre o status social, as emoções e intenções da cortesã. A habilidade de decifrar esses códigos era, portanto, crucial para os homens que as visitavam. Ignorar esses sinais poderia resultar em humilhação social, ou pior, o ostracismo. A ascensão e queda de Yoshiwara. Com o tempo, o glamour e o poder de Yoshiwara começaram a desaparecer. No início do século XIX, a estrutura social do Japão começou a mudar. O isolamento japonês acabou e com ele veio a decadência de muitas das instituições feudais. As cortesãs, uma vez figuras centrais da cultura e política de Edo, viram sua influência diminuir, mas mesmo em seu declínio elas continuaram a ser figuras fascinantes, complexas e multidimensionais, que deixaram sua marca indelével na história do Japão. O legado perdura. Embora a era de Yoshiwara tenha acabado, as histórias e influências dessas cortesãs continuam a ser estudadas e admiradas. Muitas delas são agora personagens de romances históricos, filmes e até mangás. O fascínio público com essas mulheres mostra que elas ainda exercem um poder sobre a imaginação das pessoas, um testemunho de sua complexidade e profundidade. Quando o último pergaminho de Yoshiwara foi descoberto nos arquivos empoeirados de um museu em Tóquio, ele revelou que a mais famosa das cortesãs era, na verdade, uma espiã para o Shogun, uma mulher que usava suas relações íntimas para moldar o destino de uma nação. E o que você achou do vídeo? Não esqueça daqui de deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Até o próximo vídeo, um abraço e até lá. Tchau, tchau!